It wasn't supposed to be like this. Not so long ago, Brazil seemed set to become one of the major success stories of the 21st century. But less than a decade later, Brazil's dream lies in ruins. Its political class is discredited. Corruption runs rife in business. The economy has stalled, and its people have had enough. Que o fim da miséria é só começo. Só começo de outras exigências. After a bitterly contested and violent election campaign, the country has chosen a radically different political path with a controversial new leader. O Brasil é nosso. Nós somos diferentes deles. Não somos de esquerda. Can President Bolsonaro pull Brazil back from the brink? As pessoas têm medo. Então, quando vem uma pessoa simples como o Bolsonaro, que é um capitão, que acha que resolve com um fuzil, muitos aplaudem. Or is Brazil doomed to be always the country with a future that never arrives? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa com nosso destino. From the very start of his presidency, Luiz Inácio Lula da Silva had made it clear that things were going to change in Brazil. No dia que o Lula assumiu o governo, eu estava em frente à televisão com toda a minha família. Minha filha ainda era viva, nós estávamos todos sentados ali. Quando ele falou uma coisa que eu acho que faz toda uma diferença. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivos de sobra para nos cobrir de vergonha. Ele falou que enquanto tivesse um patriota dele que não tivesse alimentação 3 vezes ao dia, ele não ia sossegar. E nós éramos uma dessas famílias que não tínhamos essa alimentação 3 vezes ao dia. E o Lula tinha tudo, a faca e o queijo na mão, para fazer uma bela e uma ótima administração de governo e, de fato, colocar o Brasil onde ele merecia. O Brasil, naquele período dos anos 2000, assim como outros países emergentes, viveu um cenário externo muito favorável, mas eu diria que soube aproveitar bem esse cenário externo com políticas que ajudaram a dinamizar o mercado interno. Perhaps Lula's greatest triumph was that he managed to bring about an unprecedented level of social mobility. O governo Lula, quando ele falava assim, não tenha medo de emprestar o seu dinheiro para pobre, pobre paga, né? E então a gente teve um financiamento de um carro 100%. Hoje nós temos um carro quitado, uma casa quitada. To the outside world, it seemed as if Lula's Brazil was the model for an emerging power. In time, some uncomfortable revelations would damage this reputation. However, when Lula left office in 2010, his legacy seemed assured. 26 million Brazilians had been taken out of poverty, and 15 million jobs had been created. Helped by a commodities boom, economic growth had risen to 7.5% a year. Shortly after he left office, an advert captured the optimism of Brazil under Lula. A giant had woken up. The country could no longer be ignored. The future was Brazilian. But could the politicians who came after Lula deliver? Venho para consolidar a obra transformadora do presidente Lula. A maior homenagem que posso prestar a ele é ampliar e avançar as conquistas do seu governo. Dilma Rousseff, a former Marxist guerrilla, was Brazil's first female president. The country had made massive strides under her predecessor, but success was like a drug. There was now a vast, growing middle class that wanted more.
Could Gilma take these people with her? É uma coisa importante lembrar que eu estava junto do Lula ao conduzir o governo bem-sucedido. Eu era ministra-chefe da Casa Civil. Como a gente brincava na época, eu cuidava da lojinha. Eu achava que nós tínhamos condição de continuar. Agora, é inequívoco que nós, nesse período, pegamos uma desaceleração brutal. Em 2008, 2009, ocorre, né, a crise mais profunda do capitalismo depois de 29. Eu tenho meu primeiro mandato totalmente, eu te diria, encapsulado na pré-crise. O preço do petróleo, o preço do minério e o preço dos alimentos desaba no mercado internacional. O mais interessante, se você quer um grande símbolo, é o preço do petróleo, que cai. Teve um pico de $110 e cai a 40. But faced with this global economic turmoil, Gilma made some disastrous decisions. She cut business taxes, lowered interest rates, capped fuel and energy prices, and the combined effect on the Brazilian economy was dire. O boom das commodities acabando já cria um problema de arrecadação, porque a gente deixa de ter aquele ritmo de crescimento das receitas tão acelerado quanto antes. Então, o orçamento público vai ficando cada vez mais restrito, né? Então, você troca, vamos dizer, investimentos públicos em infraestrutura por incentivos fiscais para esses empresários não investem, e isso acaba gerando um problema no orçamento que vai se desequilibrando, abrindo, então, uma oportunidade para que os críticos conseguissem vender a ideia de que houve uma gastança desenfreada e que isso teria gerado o colapso da economia brasileira. In June 2013, the uneasy truce with the Brazilian people ended. The Movimento Passe Livre, the Free Fair movement, staged a demonstration in Sao Paulo. They demanded the reversal of a recent rise in public transport fares in the city. In the following days, their numbers grew, and the police fought back, beating up demonstrators and journalists. Eu sempre digo que as manifestações de 2013 foram uma grande catarse coletiva. Todo mundo foi às ruas, mas na verdade com diversos propósitos e diversas possibilidades de ação. Então, em 2013, nós tínhamos já o germe do que aconteceu posteriormente. Tínhamos grupos que nós chamamos autonomistas, então o MPL, grupos que se organizam, né, a si próprios, mais jovens. Tínhamos os grupos da esquerda tradicional, então grupos ligados ao PT, aos sindicatos, mas já tínhamos também os grupos mais à direita, com um repertório mais nacionalista, anticorrupção, com bandeiras. Então estava todo mundo em 2013, tudo deflagrou lá, e isso é importantíssimo para entender o que veio depois. Eu fui professor da Universidade de Paris, em Nanterre, em 68, maio de 68. Foi a primeira vez que me veio à mente o seguinte: a sociedade contemporânea pode mudar também por um fio desencapado, uma centelha que aparece. E aquilo se propaga. Eu vi em Paris isso. Bom, mas aqui no Brasil, em 2013, foi alguma coisa semelhante. O que deu origem foi uma coisa que é, digamos, quase rotineira, o aumento do custo do transporte de ônibus. Havia um momento de mal-estar no Brasil. Começava um certo sentimento de que aquilo que tinha acontecido anos antes, 2008, 2009, a crise mundial, tinha afetado. Havia uma nova presidente, etc, etc. Então foi a partir dali que houve, realmente, o povo foi para a rua. Na verdade, 2013, e eu acho que é importante não esquecer isso, começa com a luta contra o aumento da passagem, né? Um grupo muito pequeno, mas muito atuante no Brasil, que é o MPL, e depois são grupos muito jovens e que se organizam de uma forma muito horizontal, são apolíticos, apartidários, né? Mas acho que não custa esquecer que a repressão policial contra eles foi muito forte e isso deflagrou grandes manifestações, sobretudo das classes médias, que tradicionalmente não tem muita história, né, de se manifestar no Brasil.
Saia para espantar, para espantar. As the protests grew, the Brazilian police responded with increasing brutality. Their tactics were captured by a television crew. Agora eu tô mandando você fazer. Vai agora. Eu tô mandando você agora. Vai embora agora. Dessa vai embora. Vai embora dessa. Na verdade, essa revolta, essa indignação que se desdobra numa violência, ela foi uma resposta necessária a um padrão que o Estado brasileiro usou, e não só agora, antes já usava. Qual o padrão do Estado brasileiro ao longo da sua história? A indignação, o levantamento popular que responde com um único paradigma, o paradigma da repressão. Within 2 weeks, the demonstrations had exploded across the country, attracting over 1 million people onto the streets. The sleeping Brazilian giant had most definitely woken up. Now, the focus of the protests moved on to the hated national politicians at the Congress buildings in the capital, Brasilia. O que aconteceu foi que a gente estava vendo TV um dia e a gente viu as manifestações em São Paulo por causa do aumento do preço das passagens de ônibus, né? E a gente viu na TV vários manifestantes que estavam pedindo para não ter violência e de repente a gente viu a polícia agredindo a população, assim, sem mais nem menos. Eu acho que meio que em apoio a essas manifestações a gente veio para cá. E de repente a gente viu que o pessoal que estava um batalhão em cima do Senado e o pessoal começou a subir em cima da Câmara. E, não sei, bateu uma adrenalina, assim, uma força mesmo naquela manifestação que acho que levou eu e meus amigos a subirem lá. Além disso, você tinha todo um processo de ascensão social em segmentos. Tanto as pessoas saindo da miséria, quando milhões de pessoas saindo da pobreza e indo para padrões de classe média. Quanto disso, quanto daquelas manifestações, já era por uma frase que nós tínhamos, que o fim da miséria é só um começo. Só um começo de outras exigências. Unfortunately, there was another big problem looming for Brazil. Building stadiums for the 2014 World Cup was proving to be ruinously expensive. FIFA was demanding extremely high standards, and Brazilians were starting to ask why their public services couldn't also be FIFA standard. In February, the death of a TV cameraman during a protest about the cost of the World Cup brought Brazil's crisis to the world's attention. Dilma believed that the press could only find fault in everything she did. A Copa era para ser uma bênção. Tentaram fazer com que a Copa se tornasse uma maldição. Ironicamente, a imprensa insuflou, a mídia insuflou. E a mídia, nesse processo, ela tem um papel que ela vai ter de responder para a história, não é para nós, só indivíduos que vivemos essa época, para a história. Ela, por exemplo, insuflou essa história do padrão FIFA. E hoje, quem é que ousa falar em padrão FIFA? Sabendo que era FIFA. Sabendo toda a corrupção que graçou na FIFA. Eu diria que os investimentos da Copa e das Olimpíadas até ajudaram, vamos dizer, a manter algum patamar de investimento público em meio a um problema no orçamento, adiando a crise. Então, os brasileiros têm de ter muito orgulho de terem feito. Agora, têm de ter grande repulsa a esses todos que tentaram transformar dois processos importantíssimos para o país em fracassos, só para penalizar governos, o meu e o do Lula. Só para isso. Brazil's problems, though, went far deeper than the street protests.
For many years, the country had been plagued by endemic corruption. There had been a long-standing police investigation into money laundering. In 2014, this investigation made a stunning breakthrough. What would become known as Operation Car Wash was born. Existia no Paraná uma investigação envolvendo 4 doleiros, um deles o Youssef. Nas investigações realizadas, descobre-se um e-mail em que ele comunica a um cidadão, até então desconhecido para as investigações, chamado Paulo Roberto Costa, sobre que era, se me recordo bem, era assim: o seu presente chegou e está sendo blindado e será entregue na sua residência, no condomínio tal, na cidade do Rio de Janeiro. E a grande pergunta foi: quem é esse ilustre cidadão brasileiro que ganha um presente de um Land Rover blindado? E esse presente era, então, Paulo Roberto Costa, uma pessoa ligada à Petrobras, e arrasta, então, a Petrobras para essa investigação, e assim começa a Lava Jato. A Petrobras ela é fundamental não só porque ela tem toda uma cadeia ligada a ela de fornecedores, né? Enfim, desde serviços até bens de alta tecnologia, né? Que estão muito dependentes da Petrobras, mas também ela é fundamental para os investimentos estatais. Então, uma empresa enorme, a maior empresa brasileira, que é a empresa que sozinha responde por quase 50% dos investimentos estatais feitos no Brasil. President Dilma had introduced to Brazil a new law on plea bargaining. Her aim had been to placate the crowds protesting against the government. Now, an executive of Brazil's biggest company had been caught up in Operation Car Wash. Paulo Roberto Costa started to cooperate with the investigation, and a vast web of corruption began to unravel. Cidadãos brasileiros que eram isentos de qualquer percepção do sistema judiciário entenderam que o sistema judiciário mudou. Então tivemos altos políticos, altos empresários que foram alcançados por essa investigação em todos os níveis. Primeira vez que em grande quantidade, grande escala, você tem gente rica e poderosa na cadeia. Já houve em outros momentos da história, mas não nessa proporção. E a Lava Jato, de alguma maneira, destapou o caldeirão e mostrou que as bases mesmo de sustentação do poder estavam apodrecidas pela corrupção. Up and down the country, hundreds of arrests were made. The man who was leading the operation was a charismatic young judge called Sergio Moro. Ou nós podemos enfrentar esses problemas com seriedade e da forma que eles devem ser enfrentados. Meanwhile, the protests on the streets were increasing. A new class of protester known as coxinhas was emerging. They were angry at the corruption that was being revealed and what they saw as wasteful public spending by the government. They were to become a major force in Brazilian politics. Todo esse tipo de ações afirmativas dos governos petistas, inclusive também os movimentos identitários muito fortes nessa época, eles provocaram uma reação muito forte das classes, fundamentalmente das classes médias, brancas, porque é importante lembrar que o Brasil é um país muito classista, muito desigual e ainda muito racista. Então, quando nós falamos dessas novas direitas, é muito uma reação conservadora, uma reação de regressão diante dessa mobilidade social e diante do que eu chamo, literalmente, o ódio ao pobre, né? When the World Cup started, the crowd, many of them coxinhas, soon made their displeasure known. Dilma's unpopularity and the football team's disastrous performance led to a hostile atmosphere at what should have been a time of national celebration. Into this cauldron, a new political player appeared, the former army captain and congressman Jair Bolsonaro. Bolsonaro está baseado num sentimento mais do que numa estrutura, não é?
E as estruturas dos partidos, dos sindicatos estão balançando, porque a sociedade está mudando muito. Agora, eu acho que é preciso prestar atenção a esses fenômenos emergentes que, digamos, de uma ação dita de direita, reacionária mais que de direita, contra as instituições. Né? In 1964, a military coup had brought dictatorship to Brazil. The generals ruled for 21 years. It was a time that still haunts Brazil. For some, a return to authoritarian rule was appealing. But in 2014, it was still relatively few people. Street protests, a stalling economy, and a wave of corruption scandals. This was far from an ideal time for Gilma to seek re-election. Her main challenger was the Social Democratic Party senator, Aécio Neves. Supported by Coxinhas, he attacked Gilma over the corruption exposed by Operation Car Wash. And he enlisted some of the country's most popular celebrities to support him. Estamos em momento político importante e sei que cada voto vai decidir o futuro do nosso país. O Brasil precisa mudar e a mudança é Aécio. The contest was very close. For a short period, Aécio Neves believed he had won. He contested the results and for a long time refused to accept the legitimacy of the vote. But Gilma claims she never had any doubts she would win. Que nós achamos bastante estranho que eles começassem a comemorar sem entrar todos os votos, principalmente naquelas regiões que nós sabíamos que a gente teria. Despite all the setbacks that had befallen the country over the last 4 years, the Brazilian people had entrusted Gilma with a second term of office. But patience was running out, and politics was about to get very dirty. In Brazil, the boom years of Lula have given way to violent street protests. The Brazilian people have lost faith in Lula's successor, President Gilma. Despite the turmoil in the country, Gilma has been narrowly re-elected in a closely fought contest. Meanwhile, corruption scandals uncovered by Operation Car Wash have begun to expose politicians. More than 157 persons were convicted for bribery and money laundering. And the politicians, in turn, have begun to look for a scapegoat. President Gilma was the obvious choice. Eu acho que ele é uma arma política. O impeachment é golpe de Estado. Gilma's deputy, Michel Temer, became Brazil's new president. But would the country's devastating corruption investigation stop there? Or would Brazil's political convulsions continue? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar. Fui reconduzida à presidência para continuar as grandes mudanças do país e não trairei este chamado. In her first term of office, Gilma had made the mistake of alienating Congress. Now, more than ever, she was going to need to build bridges. But right from the start, her main political rivals began manoeuvring against her. Former presidential candidate Aécio Neves had never forgiven Gilma for his defeat at the 2014 election. Não perdemos a eleição para um partido político, perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional.
Now he joined forces with a leading congressman, Eduardo Cunha. They had a common interest. They both wanted to get rid of Gilma. With the unofficial support of Neves's party, Eduardo Cunha was elected as president of the lower house of deputies. From here, he was in a perfect position to block any economic reforms and to plunge the knife into Gilma's presidency. Porque aí ela chega em 2015 dominada por um cenário no Congresso de pautas-bomba que davam reajustes a determinados setores no momento em que ela tentava fazer um ajuste fiscal. Enfim, há toda uma deterioração do cenário político que também inviabiliza uma agenda econômica para o crescimento. Gilma's problems were not limited to her political rivals. The juggernaut economy had slammed on the brakes and the country had fallen into recession. In the first year of her second term, Brazil's GDP fell by nearly 4% and the stock market fell by 13%. Under Lula, Workers' Party approval ratings had been sky high. Now Gilma saw the party's ratings slide with her own. On the 12th of April, over 1.5 million people took to the streets, 1 million of them in Sao Paulo. Once again, it was the green and yellow of the national team shirt that the protesters wore. It was a massive ramping up of anger against the Gilma presidency. Eu perdi totalmente a credibilidade nos componentes do PT. Não que os outros partidos também não é lá essas coisas de se abraçar. São tudo sem vergonha também. Now it was the turn of a new force in Brazil to pile further pressure onto Gilma. Judge Sergio Moro was leading the investigation into corruption known as Operation Car Wash. In June 2015, the CEO of Brazil's largest construction firm, Marcelo Odebrecht, was arrested. It was a sign that even the biggest Brazilian business could be broken up by car wash. Porque talvez o maior crime que se cometeu contra o Brasil foi quebrar as empresas. Aqui no Brasil, para combater a corrupção, quebraram a empresa. As 5 maiores empresas de construção civil do país foram quebradas. As 5 maiores empreiteiras do Brasil estavam envolvidas em atos de corrupção, cartelização de mercado, prática de crimes. Essas empresas, por maiores que sejam, por mais impostos que recolham, por mais empregos que gerem, são empresas que adotaram práticas abomináveis. Não há interesse do Ministério Público em quebrar a empresa, nenhuma. Agora, em nome de uma economia, nós vamos deixar de investigar? Que economia é essa? In December 2015, Eduardo Cunha made his move and launched impeachment proceedings against Gilma. A mim, não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. To support his case, Cunha cited a recent congressional report on accounting practices. The report had noted that Gilma's administration had used an age-old tactic. It had delayed paying back money owed to public banks to cover shortfalls in the budget. Acho que não foi crime de responsabilidade, acho que houve contabilidade criativa, não foi a primeira vez que houve contabilidade criativa. Acho em 2014, sobretudo, diante de uma deterioração do orçamento, de uma dificuldade de cumprir o orçamento, foram feitas manobras fiscais que já eram feitas no passado, mas o entendimento dessas pedaladas como crime já não é tão claro. Acho que realmente foi um pretexto legal para a realização do impeachment. Eu fui julgada por pedalada fiscal. A minha pedalada fiscal é algo fantástico, porque é 0,01% do orçamento. E eu não participo. Ou seja, o acusado não participa do ato. A história das pedaladas fiscais, isso para mim foi uma desculpa. Existiram pedaladas antes, existiram pedaladas depois. O que gerou o impeachment foi, primeiro, o enfraquecimento político das coalizões políticas que ela tinha nas forças que apoiavam esse governo.
Events began to move quickly. In March 2016, the disgraced construction boss Marcelo Odebrecht revealed a detailed list of politicians that his company had been bribing. Top of the list was Gilma's defeated political rival, the centre-right PSDB leader Aécio Neves. No sentido de achar que poderia aproveitar de um golpe de Estado para se fortalecer enquanto projeto e partido. Pela primeira vez, o PSDB caiu na tentação autoritária. E o resultado é irônico porque implica na sua autodestruição. Odebrecht's list also revealed that senior politicians from the ruling Workers' Party had been taking bribes and illegal campaign donations. But Judge Sergio Moro was about to reveal his biggest catch of all. Former President Lula was alleged to own a holiday apartment in the seaside city of Guarujá. Moro claimed that Lula had received free improvements to the apartment as a bribe from the construction company OAS. On March the 4th, police raided Lula's house. The most popular leader in Brazilian history was now viewed with the same suspicion as any other corrupt politician. Eu já estava frustrado, na verdade. Com essas denúncias e comprovando ali através de investigações, Polícia Federal e tudo, com documentação, com depoimento das pessoas que estavam ali no dia a dia com eles, a minha frustração cresceu muito. Eu não acho que ele é nenhum santo, nem acho que ele nunca cometeu nenhum ato de corrupção, mas para mim o processo do Moro pareceu muito uma perseguição de quem estava com poder na época, né? Que era Dilma, Lula, a galera do PT. On March the 10th, Gilma asked Lula to join her cabinet as chief of staff. Many saw this as an attempt to provide Lula with immunity from prosecution by Moro. But Gilma claims she had other reasons. Não só políticas, como também administrativas. Porque o que é que a gente esperava do presidente que eu tenho certeza que ele corresponderia? Primeiro, uma grande capacidade de articulação política. Segundo, eu trabalhei com o presidente e eu considero que o presidente é um excepcional gestor. Protesters began to react to the political drama that was unfolding. On March the 13th, the largest demonstrations in Brazilian history took place. Nearly 4 million Brazilians took to the street demanding the arrest of Lula and the impeachment of Gilma. O povo não sabia daquilo, que aquilo estava acontecendo. Se não aparecesse alguém que fosse lá fazer as denúncias, eu acho que talvez estaria até hoje no governo. Você entende? E a consequência básica de tudo isso é o fortalecimento na população de um sentimento antipolítico, um sentimento de uma justiça moralista que deveria aniquilar o político corrupto e acreditando em juízes que seriam messias, grandes heróis salvadores da pátria. The sight of a giant balloon of Lula in a striped prison outfit resonated across the world. Once the most popular politician on the planet, Lula was about to fall. Brazil's politicians sensed the opportunity to press home the advantage against the ruling Workers' Party, the PT. First, Aécio Neves tried his luck, but having been accused of corruption himself, he soon had to beat a hasty retreat from a hostile crowd. But on the far right, Jair Bolsonaro was more warmly received. To the people on the streets, his hands were seen as clean. A Lava Jato ela tem uma consequência positiva, que foi a de colocar a corrupção em pauta. Então, hoje a corrupção é um tema na agenda pública, na agenda política brasileira. Mas para mim tem consequências negativas muito desastrosas para a vida pública do país, no que eu chamo o lavajatismo, que é essa ideia de uma operação contra a corrupção muito teatral, muito espetacularizada, utilizando o tempo todo a opinião pública, a imprensa. The tactics behind Operation Car Wash, although introduced in Brazil by Sergio Moro, had not been invented by him. Moro had copied his tactics from the Italian operation known as Mani Pulite, which had tackled the mafia in the 1990s. Aliás, o juiz de Curitiba, o Dr. Moro, ele escreveu até um artigo no passado, né, examinando a Mani Pulite, as mãos limpas, na verdade,
dizendo que nós deveríamos até repetir no Brasil o que lá aconteceu. E, de alguma maneira, o roteiro foi exatamente aquele pré-traçado no seu artigo. In an article written in 2004, Moro had said, "The Mani Paletti investigation leaked everything. As soon as someone was arrested, details of the confessions were published by L'Espresso, La Repubblica, and other sympathetic newspapers and magazines." Now, Moro put his theory into practice. He made his most decisive and controversial step to date. In a move that many considered illegal, he released details to the press of a phone call. Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Descia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Gilma seemed to be suggesting that Lula should take a position in her cabinet in order to protect himself from prosecution. O que eu senti foi considerei um absurdo, um desrespeito ao país. Porque também era uma conversa difundida de forma distorcida. Isso é flagrantemente ilegal. Um juiz, um funcionário público ou qualquer pessoa gravar um presidente da República seria, num país civilizado, um crime contra a segurança nacional, antes de mais nada. Ele cometeu um crime contra. Contra quem? Não é contra a minha pessoa. É contra o Estatuto da Presidência da República. Contra a Constituição e todas as prerrogativas constitucionais da presidência. Por quê? Porque não tinha autorização do Supremo Tribunal. Então você veja que havia, naquele momento, o intuito de prejudicar o meu governo, de desestabilizar o meu governo. Ele não poderia ter divulgado aquele grampo. But Judge Moro said that his actions were in the public interest. Democracy in a free society, he wrote, requires that the governed know what their governors are doing, even when they try to act in the dark. The reaction on the streets was fury. 1.4 million marched in Sao Paulo, outraged at the emerging evidence of a cover-up at the very highest level. The next day went very badly for Gilma. Lula's appointment as Chief of Staff was blocked by the courts, and the lower house of Congress elected a special commission to impeach her, charging her government with breaking budget rules. In April, the lower house voted that Gilma should be tried in the Senate. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro dedicated his vote to a notorious army torturer from the dictatorship era. On the street, Gilma's opponents were celebrating. Eu fiz questão e fui com muito orgulho na Paulista. Nós fomos lá, nós tínhamos mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Para mim foi uma satisfação enorme para tirar a Dilma do governo, porque a Dilma, para mim, não tinha competência de forma alguma para administrar uma nação tão forte como a nossa. Foi um desastre. Foi muito triste de ver tanta hipocrisia também, né, das pessoas que estavam votando. Muita gente ali que a gente sabia que estava envolvido em corrupção e votando para tirar uma mulher que era nossa presidente na época e tinha muito menos indício de corrupção do que as pessoas que estavam tirando ela. The following month, Gilma was suspended from office. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. For Gilma, the writing was on the wall, but her political enemies had another objective now: how to stop Car Wash before it took them all down. Now another wiretap between a senator and a former executive from Petrobras showed how low the political class had fallen. E não é essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa porcaria. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel.
firma, é só o Renan que tá contra essa porra. Um acordo. Ele não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Não esquece o Eduardo Cunha tá morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel, um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. The plan to replace Gilma with her deputy, Michel Temer, was now given extra weight by a visit he made to see General Villas-Boas. The support of the armed forces was vital to ensure that Gilma was safely removed. In the Senate, the man charged with leading the impeachment proceedings against Gilma on the charge of fiscal manoeuvring was Judge Ricardo Lewandowski, President of the Supreme Court. Quando se trata de um crime de responsabilidade, ou seja, um crime político, então a interpretação é um pouco mais aberta. A interpretação é política e não estritamente técnico-jurídica. É um julgamento político. No julgamento jurídico, que é feito pelo judiciário, você tem que decidir de acordo com as provas. No julgamento político, você julga de acordo com as circunstâncias políticas do momento. Gilma's defense, led by José Eduardo Cardoso, claimed the impeachment was little more than a parliamentary coup. Da mesma forma que a ditadura militar condenou Dilma Rousseff quando era jovem, pretextos que talvez ninguém lembre daqui a algum tempo, pretextos que hoje a população não sabe dizer quais são. O que eu posso dizer, como presidente do processo de impeachment, que todas as formalidades constitucionais, legais e regimentais foram cumpridas. Agora, se foi golpe ou não, se a vontade de uma minoria do povo brasileiro prevaleceu sobre a vontade de uma maioria, isto apenas os historiadores e os sociólogos poderão avaliar no futuro. O que houve foi um consenso político de se retirar a presidente Dilma para tentar um novo quadro político. Então, na minha visão pessoal, isso foi uma reação política e não uma reação legal. Once the process had gone to the Senate, the result was never in doubt. While the world's eyes were diverted to the Olympics, Brazil's politicians calmly removed their democratically elected head of state. On August the 31st, less than a week after the trial had begun, Gilma was impeached. Within 2 hours, her deputy, Michel Temer, had been installed as her successor. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. Foi um golpe parlamentar com, enfim, carregado de uma ambição de poder de quem perdia as eleições já em 4 ocasiões. Então, o PSDB, na verdade, viu ali uma oportunidade para governar, estava há muito tempo longe do governo federal, viu ali uma oportunidade, uma tentação muito forte de assumir o poder fora de uma eleição, né, sem o voto. Não acho que ele é uma punição política, acho que ele é uma arma política. O impeachment é um golpe de Estado. Basta ver lá no artigo 82, 84, se o presidente da República for impedido ou vagasse o cargo, assume o vice-presidente da República. Se isto é golpe parlamentar, precisa chamá-lo de golpe constitucional, porque é a Constituição que assim determinou. But there was one more act of political drama to be settled in 2016. It was revealed that Gilma's nemesis, Eduardo Cunha, had himself taken over $5 million in bribes. Stripped of his office and banned from politics, Eduardo Cunha was arrested in October. Operation Car Wash, led by Sergio Moro, cleverly using the country's media and nearly 200 plea bargains, had exposed a shocking level of corruption. By the end of 2016, the president had been successfully removed by her enemies. But could Operation Car Wash be contained
or would it claim yet more victims? After the boom of the Lula years, Brazil's dream of joining the global elite has fallen apart. President Dilma has been controversially forced from office. Não acho que ele é uma punição política. O impeachment é um golpe de Estado. Corruption probes and worsening economic conditions have created a toxic atmosphere on Brazil's streets. Nós não merecemos isso. Nós só temos corrupção. Politics is hounded by constant score settling and allegations of corruption. Não sei por que não gostam de mim. Eu era troféu que a Lava Jato precisava entregar. A deeply divisive campaign for the presidency has been marked by incendiary rhetoric, an assassination attempt, and fake news, all designed to subvert democracy. Now, with the election of a controversial president, can Brazil finally put its nightmare years behind it? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino. Installed as president in August 2016, Michel Temer soon began to repay his political debts. His cabinet introduced a number of toucans, centre-right, business-friendly politicians. He began by controversially selling new Brazilian oil fields to international companies. Ele se ajoelha diante desses interesses. Ele não atende, é diferente. Ele se ajoelha. Mesmo isso, nós somos um país que ajudou a construir os BRICS. Que respeito tem por nós hoje, dentro dos BRICS? E no G20? Nenhum respeito. Ninguém que se ajoelha é respeitado. Eu peguei uma estrada esburacada, já asfaltei quase integralmente o terreno, de modo que quem chegar vai conduzir o seu veículo governamental com toda tranquilidade, sem bater em buraco. The day he took power, he made a point of praising the work of Operation Car Wash, the federal investigation into corruption. Tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. It was a bold statement of support by a president, and one that would come back to haunt him. The latest big name to be trapped by Operation Car Wash was a man who had made his fortune out of packing meat. Joesley Batista was one of Brazil's richest businessmen. Now the investigation began leaking a series of secret recordings that Batista had made, detailing bribes to high-ranking politicians. Then, in May 2017, a bombshell. O Globo newspaper published a conversation that Batista had recorded with President Temer himself. In it, Batista was allegedly telling Temer that he was paying the disgraced politician Eduardo Cunha a monthly allowance in order to buy his silence while in prison. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês. Como é que um presidente da República, na cadeira da presidência da República, pode ostensivamente, depois de 3 anos e meio de Lava Jato, cometer crimes dessa natureza? The following day, the apartment of Aécio Neves, Dilma's nemesis, was raided by police. He too had been fingered by Batista. Temer became the first sitting president in Brazil to be charged with common criminal offences. He denied the charges and claimed the conversation about Cunha was not conclusive. Não renunciarei. Repito,
não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Temer managed to convince the lower house of Congress to block the allegations, which had been presented by prosecutor Jeannot. A mesma maioria que faz o meu impeachment é a maioria que transforma o atual presidente num presidente impune e fantasmagórico. Porque por 2 vezes a Procuradoria tenta julgá-lo. A maioria que garante que ele não seja julgado é a maioria que deu o impeachment para mim. The president's approval ratings were now catastrophic, just 3%, and amongst the young, even lower. As the election year dawned, Temer's administration limped on in disarray. Then, in February, to change the political agenda, the president made a controversial decision. He ordered the military to take over Rio's public security. For those on the right, this intervention proved welcome. Eu pediria aos analistas que verificassem os índices de latrocínio, de roubo de cargas, de apreensão de cocaína, de drogas, apreensão de armas. Eles devem olhar as estatísticas, primeiro ponto. Segundo ponto, devem olhar a percepção popular. Você sabe que o povo do Rio de Janeiro, 72%, quer que continue a intervenção. Significa que deu certo. But for some who lived in the favelas, the military intervention was a daily nightmare. Marielle Franco was a left-wing councillor from a poor community in Rio. In March, she was shot and killed in her car, along with her driver, Anderson Gomez. The day before her own death, she had written on Twitter about another murder in her neighbourhood. Another homicide of a young man that can be credited to the police. The following day, 13 bullets were fired at Marielle's car, 4 of which were shot to her head. The bullets were traced to a batch bought by the federal police. O crime da Marielle foi crime político e se trata de crime de poder, entendendo que tamanha a eficiência desse assassinato, a gente só pode concluir que existe uma pessoa muito poderosa por trás disso. Thousands took to the streets across Brazil in coordinated protests against what they saw as not an example of favela violence, but an extrajudicial killing. The crime remains unsolved. The question of where power lay in the country now entered a new phase. A massive truck drivers' strike demanding a cut in the cost of diesel paralysed the country and inflamed tensions. The truck drivers had been using the social media tool WhatsApp to organise the strike. They were keen to pressure the government to lower the price of diesel and increase freight fares. O frete está lá embaixo. As transportadoras não repassam o frete para nós. Olha o diesel aumentando toda semana. It was a glimpse of the role that social media would play in the coming presidential election. Whilst Temer had been pleading his innocence to corruption charges, events had moved more decisively against Lula. The previous year, the former president had been convicted for corruption over the case of improvements to a holiday apartment. He immediately appealed. In an exclusive interview from his prison cell for this programme, Lula told us, "They did not find an irregular penny in my accounts, so they made up that I had an apartment. Ambitious and greedy people, including some of the richest families in Brazil, needed to get me out of the way so that I would not go back to being Brazil's president." But Judge Sergio Moro denied this version of events and told us, "Former President Lula was convicted for being the mastermind of the Petrobras scandal. About $2 billion were paid in bribes using Petrobras contracts during his presidency. The apartment is part of the bribes which were directed for his personal benefit."
In April 2018, the day before the Supreme Court ruled on whether Lula should remain in jail pending this appeal, the head of Brazil's army intervened in the case. He tweeted to judges that the army repudiates impunity. It was seen as a heavy hint that the military wanted Lula in prison. Lula lost his appeal by a single vote and turned himself in to the authorities. But he still hoped to run for president, and the country seemed to back him. He was a firm leader in the early polls. But at the end of August, Lula's dream of a reprieve from his prison sentence by being re-elected president was dashed. The Electoral Court upheld that he could not enter the election as a candidate. Eu estou surpreso com essa guinada jurisprudencial, porque a lei das eleições, no artigo 16A, é absolutamente expressa no sentido de dizer que aqueles candidatos que estão sub júdice ou estão respondendo a processos em linguagem popular têm o direito de participar de todos os atos eleitorais por sua conta e risco. The path was now clear for a new player on the national stage. Jair Bolsonaro had been a congressman for 27 years. Before that, he had been a captain in the paratroopers, and he maintained strong links with the military. His politics were controversial and deeply divisive. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Olha, jamais isso para você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. O que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Mas eu não acredito que seja tudo aquilo. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acredito que não estou enganado. Então é uma pessoa que tem uma explosão muito forte, né? Temperamento da pessoa. Bolsonaro's campaign was deeply critical of the social policies of Lula and the Workers' Party. He championed privatization and low taxes. His hard line on crime proved particularly popular. He pledged to give police more freedom to shoot criminals, and he called for gun ownership laws to be relaxed. Above all else, he wanted a return to the type of strong authoritarian control last seen in Brazil under the generals. Then, at the beginning of September, Bolsonaro was viciously stabbed whilst campaigning and rushed to intensive care. His assailant was a lone wolf with a history of mental problems. The attack could easily have been fatal, but fortunately for Bolsonaro, he was saved by swift medical intervention. Interessante como este gesto violento, de fato, o ajudou. Primeiro, volto a dizer, porque o vitimizou. Segundo, porque permitiu uma exposição muito mais ampla dele. With Lula in jail, the Workers' Party quickly chose a new leader, the former mayor of Sao Paulo, Fernando Haddad. But the reaction from the country's electorate, many of whom did not know him, was underwhelming. Having been the victim of a violent attempt on his life, and with popular policies, especially on crime and corruption, Bolsonaro surged ahead in the polls. The election campaign was dominated by the spread of fake news on social media, especially WhatsApp. Activists on all sides, left and right, disseminated fake stories, but it was the Bolsonaro campaign which was the main beneficiary. One of the most effective fake news videos on WhatsApp showed the so-called gay kit. Bolsonaro claimed his rival, Haddad, had produced the kit to be given to school children to promote homosexuality. Precocemente as crianças para o sexo. E mais ainda, escancara as portas da pedofilia.
In truth, the gay kit, as described by Bolsonaro, had simply never existed. A week before the first round of elections, Judge Sergio Moro intervened once more. He made public a plea bargain agreement from a former minister of Lula's government. In return for a reduced sentence, Antonio Palocci accused Lula, Gilma, and others in the Workers' Party of corruption. In the first round, Bolsonaro was a clear winner, with 46% of the votes. But the Workers' Party candidate, Fernando Haddad, had recovered from early polls to come second with 29% of the vote. Haddad would run off against Bolsonaro for president. For his part, Bolsonaro was dismissive of his opponent. Nunca conversei com ele. Ele é um comunista. Ele é um homem que adora aí a política venezuelana, a cubana. The last 20 days of the campaign were dominated by attacks and accusations from both sides. Bolsonaro said he could not participate in the customary TV debates with his opponent because he was recovering from his injuries. He avoided discussing his policies in detail and chose to talk only on social media to a small number of journalists and, of course, to his supporters. A faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. At the end of October, Brazil chose Jair Bolsonaro to be its new president. He received 55% of the vote, against 45% for Haddad. But how will the new president govern? Former President Lula gave us his opinion. Let's see where Bolsonaro will lead the country. The reason for his victory is known by those who study history. When politics is denied, what comes next is always worse. Eu acho que ele simplifica tudo, ele pensa que a força resolve. Esse é o maior medo que eu tenho, é dele ser incapaz de governar. With the election of Bolsonaro, a former army captain, and his vice president, Hamilton Mourão, a former four-star general, the military are, to some extent, back in power. In total, 9 members of Bolsonaro's cabinet are from a military background. But will they be able to respect democracy? Eu espero que seja possível a gente ter um governo de extrema direita sem comprometer a democracia. Eu espero. Mas nós estamos vivendo, Kennedy, num momento que eu acho muito difícil internacionalmente para a democracia. Eu acho que ele terá pessoas habilitadas, pelo menos eu acho, que ele saberá escolher pessoas habilitadas a fazer essa negociação que é indispensável para o país. Ou você vive numa democracia, e democracia significa convivência harmônica do executivo, legislativo e judiciário, ou você vai para uma ditadura. E eu acho que ele vai preservar a democracia. A história do Brasil, lamentavelmente, nos mostra que a cada 25, 30 anos nós temos um hiato nas instituições democráticas e republicanas. Isto é uma possibilidade. And what of the car wash investigation? Shortly after the election result, Bolsonaro invited Judge Sergio Moro to be his Minister of Justice. Moro will be a super minister with influence over the judiciary and full control over the federal police and public security issues. He will also help to determine the nominations to the Supreme Court, a body which, in all likelihood, will determine the fate of former President Lula. Sei que alguns eventualmente interpretaram a minha ida como uma espécie de recompensa, algo absolutamente equivocado, porque
porque a decisão foi tomada em 2017, sem qualquer perspectiva de que o então deputado federal fosse eleito presidente da República. Moro knew that if he acted according to the law, he would have to acquit me, and thus I would be elected president, and he did not want that. So, in my case, he acted as a politician and not as a judge, and now he has his reward. Bolsonaro only won because he did not run against me, and now Moro has the chance to accumulate more power. O que eu faria se tivesse sido convidado para eventualmente ser ministro da Justiça e eventualmente para ser ministro do Supremo? Para que não haja contaminação dessa maior investigação da história brasileira e uma das maiores investigações de todo o mundo, que se desenrolou, que se desenrola há 4 anos de maneira séria, competente, técnica, eu nem titubearia em cogitar ou pensar nesses convites. A minha resposta seria imediata, não e não. Rapaz, Sérgio Moro, como é que eu posso lhe dizer, ele, para mim, é um mito. Um judiciário, se tivéssemos juízes, tem vários, que aquela equipe dele, para mim, todos são excelentes, são de bons, sabe? O Brasil foi salvo por esse cara. In a rare public court appearance in November 2018, former President Lula, still in prison and serving a sentence of 12 years and facing further charges of corruption, said he had been unfairly treated by Judge Moro. Eu já havia uma obsessão. Eu me considero, sabe, como procurador, um troféu. Eu era um troféu que a Lava Jato precisava entregar. Não sei por que não gostam de mim, mas era um troféu que precisava entregar. It's been a perfect storm of recession, mass protests, and political skullduggery. Having decided to tackle corruption, Brazil opened a Pandora's box with Operation Car Wash. One president is in jail, another impeached, and a third facing serious corruption charges. In his inaugural speech, the new president promised a future for Brazil free from corruption, crime, and political correctness. But the country remains bitterly divided and faces enormous challenges under this controversial leader. Can President Bolsonaro deliver? Or will Brazil always be the country with a future that never arrives?